Boa tarde, alquimistas, boa tarde, buscadores. Eu sou Virna Glauci e vim mais uma vez trazer mais um princípio hermético. São 7 leis ou 7 princípios herméticos descritos nesse livro, o Kybalion. É um dos livros dos hermetistas praticantes que não pode faltar o entendimento das leis, as leis que regem o universo. Esse livro, como já foi falado na Lei do Mentalismo, esse livro é de autoria desconhecida, mas atribui-se ao nosso amado Hermes Trismegisto, tá? E ele foi assinado pelos 3 iniciados. O que seriam os iniciados? Os iniciados são aqueles em que o mestre, no caso aqueles que detinham o conhecimento oculto, o conhecimento hermético, eles passavam de boca a ouvido. Por isso o livro faz até esse comentário em que os ouvidos devem estar preparados para que os lábios, o que os lábios falam. Quer dizer, o ouvido, ele vai estar preparado. Se ele não estiver preparado, ele não vai entender. Então, eram ensinamentos passados de mestres a discípulos. Existe um questionamento, sim, acerca da autoria desse livro, mas, segundo outros livros assinados por Hermes, conclui-se que tenha sido, sim, ou escrito por algum iniciado, mas com os ensinamentos de Hermes, tá? Os outros 2 livros é o Corpus Hermético e Tábua Esmeralda. Seria bem interessante, quem gosta dos assuntos herméticos, ter esses livros em posse também. Mas o Kybalion, para mim dos 3, o Kybalion é um dos principais, porque ele entra exatamente explicando as leis, tá? Então, dando prosseguimento ao nosso estudo, hoje eu vou falar para vocês sobre a lei da polaridade, tá? E a lei da polaridade, eu vou ler para vocês só o axioma da lei da polaridade. Diz assim, neste livro, gente, olha pessoal, tem várias versões, tá? Essa versão é uma versão comentada, mas tem a versão pura, sem comentário. Então, essa aqui, nessa versão, é a página 77. Diz assim, tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encaixam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Bom, vamos aqui o que os nossos iniciados, ou nosso amado Hermes, ou o mestre que tenha ditado ou inspirado esse livro maravilhoso, né, nas nossas vidas. O que quer dizer isso, né? O que eu tenho? Eu tenho igual em natureza, mas eu tenho em diferente grau. Vamos dar um exemplo. O termômetro, por exemplo, tem a temperatura alta, eu tenho a temperatura baixa. Claro e escuro é a mesma natureza em graus diferentes. Amor e ódio, mesma natureza, o mesmo sentimento, porém em graus diferentes.
O que eu diria, segundo a lei da polaridade, que é o ideal? É você estar no meio, você estar em equilíbrio. Os extremos, como o próprio axioma diz, eles se encaixam. Por quê? Porque é da mesma natureza. Ele difere em grau. Então, a polaridade, por que existe a polaridade? Vamos primeiro procurar, né? Procurar entender por que a polaridade, né? Por que Deus permitiria, o todo permitiria esses extremos do amor e o ódio, por exemplo, sentimento, né? Ou do calor e do frio. Porque se você não tem os extremos para comparar, você não consegue chegar no meio termo, você não consegue definir o que é melhor, você não consegue definir o que é bom. A nossa vida, ela é definida por nós. Nós definimos o que nós queremos. A nossa realidade somos nós quem fazemos. Então, a lei da polaridade, nesse sentido de escolhas, é muito importante. Ela tem um papel importantíssimo. É onde você consegue ver os extremos e consegue definir, olha, isso aqui é melhor, ou neste grau, isso fica no ponto para mim. Outra coisa que é muito importante que se entenda, isso é lei. Lei é lei, não muda, tá? Não é fantasiar nada, não, é lei. Acabou. Mas o que é importante a gente entender sobre essa lei? Além das questões de definições para as nossas vidas. O que é importante a gente entender é que, através dessa lei, outras leis se sobressaem. Não se sobressaem por serem melhores ou não, como eu falei, as leis, elas se unem, elas se entrelaçam, funcionam simultaneamente. Mas através da lei da polaridade, eu consigo entender outra lei, que é a lei do ritmo. E, de certa forma, eu consigo também me colocar na lei da atração. Mas eu vou chegar aí. Então, acerca da lei da polaridade, eu tenho opostos. Então, o que eu consigo entender? Eu consigo entender que quanto maior escala eu tiver, a minha vibração é maior. Fácil assim, nós a todo momento estamos falando de vibração. O nosso corpo é vibracional, tudo em nós é vibracional. A nossa essência divina, a nossa essência, nosso eu divino é energético. Então, a todo momento eu estou falando de quê? Energia. Então, quando eu falo de opostos, é óbvio que se eu tenho um sentimento, que é um sentimento de amor, por exemplo, né? Que é o polo positivo. Aí eu venho e tenho uma oscilação nesse sentimento, como o ódio, o polo negativo, grau, vai descendo o grau. Qual é a melhor vibração? A vibração mais alta. É aquela vibração que eu consigo alcançar os meus objetivos. Por isso que nós sempre falamos, né? Vamos vibrar no amor, vamos vibrar na paz, vamos ter vibrações elevadas na alegria, na felicidade. Então, olha como são os opostos. Eu tenho a alegria e tenho a infelicidade. Ou melhor, eu tenho a felicidade
E tem a infelicidade, a tristeza. Eu tenho alegria, eu tenho a tristeza. O que vibra mais? O que tem uma vibração mais a vibração mais elevada? A vibração superior. Então, a polaridade fala acerca disso, tá? Essa escala de graus. Outra coisa que também é importante ressaltar. Eu estou num momento de muita alegria, mas aí eu externalizo isso de uma forma muito intensa. Nós temos que ter o equilíbrio. Por quê? Porque quando nós colocamos as leis na nossa vida, quando nós conseguimos entendê-las, isso se torna uma coisa natural. Então, o extremismo, ele não é algo positivo, ok? Então, eu vou falar rapidinho também, só para dar uma pincelada, na próxima lei, que seria a lei do ritmo. Porque a lei do ritmo, ela tem uma ligação com a lei da polaridade. O que seria a lei do ritmo? Tudo tem seu fluxo e refluxo, tudo vai e tudo volta. O que significa isso? Gente, eu vou falar essa lei na próxima gravação, tá? No próximo vídeo. Mas eu quero dar essa pincelada para vocês não ficarem... conseguirem concluir essa lei em cima dessas polaridades, esses opostos. A lei do ritmo, a gente costuma dizer, alguns exemplificam a lei do ritmo como um pêndulo que bate ora no polo positivo, bate ora no polo negativo. Gente, depois eu vou falar do negativo. Mas é muita informação, né? Mas vamos lá. Então, a lei do ritmo, como sempre digo, é lei, é imutável. Muda. Não adianta querer dar um jeitinho, vou burlar. Não se burla as leis herméticas. Elas existem e regem o universo. Então, se eu tenho os opostos, eu vou citar um exemplo e vou colocar a lei do ritmo. Eu tenho a riqueza e a escassez. Riqueza numa polaridade alta, positiva, escassez numa polaridade negativa. Aí o pêndulo está passando, o pêndulo vai na polaridade positiva. Então, olha, eu tô vibrando ali naquela polaridade de riqueza, só que o pêndulo volta, tá? Ele fica um tempo ali, ele volta, aí bate lá na polaridade negativa. Isso é lei. Como eu sempre vou bater nessa tecla para vocês, como diz nosso amado Bob Proctor, nós temos que repetidas vezes falar e falar e falar, porque nós quebramos paradigmas com as repetições. Não são essas repetições pelo qual ele fala, mas sim, quando você começa a falar a mesma coisa, aquilo entra no seu subconsciente e ele fica agregado ao seu subconsciente. Então é muito mais fácil você conseguir assimilar isso de primeira. Quando isso se torna natural, de forma repetitiva, ele se torna natural. Então, a lei pendular, a lei do ritmo, ela oscila. O que significa isso? Vocês podem observar. Nossa, a hora minha vida tá tão boa, né? Seja na área que for, tá, pessoal? Na minha vida amorosa, olha, tá tão boa, mas olha, eu estou em atrito, mas daqui a pouco tudo melhora, mas daqui a pouco eu estou em atrito de novo. Isso é normal, isso é uma lei. Por que ele existe?
ela existe porque quando eu estou no polo negativo, quando o pêndulo bate no polo negativo, é quando eu me deparo com a situação de crescimento. Quando tá tudo bem, eu tô vibrando bem, tá tudo ótimo, minha vida é uma maravilha, meu casamento, meu namoro, meu noivado, o meu crush, tá tudo muito bem, minha vida financeira tá uma maravilha, mas poxa, mas eu tenho que aquecer aí, né? Eu tenho que tirar você da zona de conforto, porque nada pode ficar parado, as coisas elas têm que mudar, elas têm que ter movimento, afinal de contas, nós somos o que, pessoal? Nós somos energia, então não muda. Na lei da polaridade, que eu estou agora citando a lei do ritmo rapidinho para vocês. Então, se eu estou lá muito bem, se eu estou só no bom, ai, minha vida financeira tá ótima, que maravilha, tá crescendo a cada dia, vou permanecer, porque olha a crença, vou citar uma crença limitante para vocês. Time que tá ganhando não se mexe, deixa tudo aí. Opa, isso é limitação, hein? Tá te impedindo de dar um passo à frente. Mas aí, o pêndulo bate lá do outro lado. E você é obrigado a se sacudir a poeira e dar a volta por cima. Pessoal, tudo no universo é perfeito. Tudo no universo é perfeito. Então entendam, as polaridades é a mesma natureza em diferentes graus. Temperatura, sentimentos opostos. Então, quando eu tiver, por exemplo, quando você vê que está sentindo, eu tô sentindo raiva de alguma coisa que aconteceu comigo, sabe que a frequência é baixa, não sabe? Muda o grau. Mas é difícil mudar o grau, muda o grau. Aí nós temos uma técnica específica para isso. São técnicas de iniciados, que é a transmutação mental. É quando você sai desse polo 3D, tá? Quando o seu pequeno percentual do eu divino, ele consegue transmutar e se unir à sua totalidade da sua centelha divina. Ali, quando ele se une, ele se torna uno com o todo. É quando o pêndulo passa e não me machuca. Porque ele passa e eu fico em cima. Ele não me atinge. Ele já não me atinge com a evolução, com a expansão da consciência que você vai adquirindo com os teus estudos, com os teus ensinamentos. Mas quando você consegue entender que você é o eu divino aqui na Terra e o teu eu superior está na sua quase que totalidade, você se une a ele, se funde a ele e se protege do pêndulo. Bom, eu também falei que ia dar uma pincelada na lei da atração, né? A lei da atração não é uma lei, é uma sublei. Mas, quando eu falo de polaridades, quando eu falo de pêndulo, tem muita gente também que questiona, né? Mas se o pêndulo estiver no negativo e eu estou atraindo... Gente, olha só. A lei da atração, ela requer de você sentimento, porque você tem que sentir. Primeiro você tem que compreender que você, como um ser divino, vamos voltar na lei do mentalismo. Olha como as leis, elas funcionam simultaneamente. Já voltei na lei do mentalismo. Tudo é mental, tudo é mente. É uma consciência. Então, eu mentalizo, eu desejo, eu já consigo identificar que o meu desejo, quando é um desejo bom, quando é um desejo que meu sonho, eu sonho com aquilo, eu desejo, eu almejo, aquilo ali
está vibrando no meu coração, com certeza é meu eu divino que está tocando o meu coração. Então, naquele momento, o que está acontecendo? Vibração. Meu sentimento, quando eu desejo, bastou eu desejar, eu já estou cocriando. Estou cocriando. Por que é importante a polaridade? Por que é importante vocês entenderem as polaridades? Entenderem os polos positivo e negativo. Porque os sentimentos também são regidos pela lei da polaridade. Então, se eu tenho um sentimento que tem uma polaridade negativa, eu vou atrair o que para mim? Olha, a lei da atração. O que eu vou atrair para mim? Porque é vibração, pessoal. Tudo está em vibração. Então, se eu vou vibrar numa polaridade baixa, eu vou atrair algo baixo para mim. Se eu estou com um sentimento, eu estou infeliz, eu estou triste, puxa, eu não vejo nenhum colorido na vida, você vai atrair o quê? Pode fechar os olhos, pode fazer técnica, pode fazer o que quiser, não vai acontecer, pessoal. Não vai acontecer. Então, tentem colocar tudo que vocês estão recebendo, tentem colocar tudo junto, tudo funcionando junto, porque vocês vão conseguir entender como é que eu cocrio, como é que eu chego nesse ponto. Vocês vão conseguir compreender, ok? Então, olha, eu falei hoje, sobre a lei da polaridade, tá? Falei até da lei do ritmo também, e dei uma pincelada na lei da vibração, da sublei, né? Mas a lei da vibração, olha, a lei da atração, desculpem. Mas outra coisa que eu quero deixar também muito importante que vocês consigam compreender sobre a lei da atração. A lei da atração, ela pode ser tanto positiva como pode ser negativa para você. Se você não souber controlar os seus sentimentos, as suas ações. Ou até mesmo, se você não conseguir entender que tudo tem o seu tempo, são os éons de tempo para acontecer. Então quer dizer que, nossa, eu pensei, vibrei, estou vibrando no amor, eu estou bem, estou de bem com a vida, estou de paz total, minha consciência está se expandindo, então agora eu posso imaginar que aquilo vai vir para ponto. Não, vai. Tudo tem seu tempo. Aguarda. Acontecer, não. Vai vir, vai, por quê? Porque quando você já pensou, já está lá. Já está no seu vórtice. Já está te rodeando aqui, ó, tudo quadradinho, como se fosse um baú. Como se fosse um baú, pessoal. Já está lá guardado. Espera que desce, ok? Beijo grande.